Oi, tudo bem? Hoje eu vou tirar uma dúvida que eu tenho certeza que você tem. Ouve aqui o nosso desafio do dia, tenta responder, que eu volto daqui a pouco. Teste rápido. Qual é a frase correta? Precisa-se de engenheiros ou precisam-se de engenheiros? Quantas vezes você já viu esta placa por aí, quando se estão vendendo casas, por exemplo? Muito bem. Para responder ao desafio de hoje, eu vou à página 161 do meu livro Português Facilitado. Eu vou usar esta página do livro para te explicar direitinho como é que se usa uma concordância verbal com o apassivador se. Como é um pouquinho complexo, nós vamos lá para a página do livro e vamos entender de uma vez por todas como é que a gente faz essa concordância. Vamos lá! Antes de entrar na explicação em si, vamos relembrar o que são verbos transitivos diretos e indiretos, porque isso é muito importante para você entender direitinho a explicação, tá? Os verbos transitivos diretos são aqueles que não necessitam de complemento, ou seja, de uma preposição. Um exemplo é o verbo vender. Quem vende, vende algo. Então, não é necessário uma preposição para complementar este verbo. Já os verbos transitivos indiretos são aqueles que precisam de uma preposição para complementá-los. Um exemplo é o verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Então, nós precisamos dessa preposição de para completar o verbo precisar. Só para ilustrar melhor aqui, tem também os verbos intransitivos, tá? Os verbos intransitivos são aqueles que contêm o sentido em si. Então, eles não precisam de nenhum complemento. Por exemplo, na frase o avião caiu, o verbo cair é intransitivo. Você não precisa explicar mais nada depois do verbo para que fique entendido qual foi a ação que aconteceu. Simplesmente caiu. Compreendido? Então vamos para frente na nossa explicação aí da resposta do nosso teste. O pronome se pode ter várias funções numa frase, tá? Uma delas é de ser pronome apassivador. Mas, prof, como eu vou saber quando o se é um pronome apassivador? É bem simples. Vamos ver esta frase aqui. Discutiu-se a questão. Se você conseguir substituir a frase por a questão foi discutida, e continuar com o mesmo sentido, então significa que esse se é um pronome apassivador, tá? E qual a importância disso? Que na concordância verbal, quando o se é um pronome apassivador e ele está ligado a um verbo transitivo direto, que é aquele que não precisa de complemento da preposição, então ele precisa combinar, ele precisa concordar com o sujeito. Tá? Então, você não vai dizer vende-se casas, você vai dizer vendem-se casas, ou seja, casas são vendidas, né? Porque nós temos aí o verbo transitivo direto e o se como pronome apassivador, tá? Então, você vai concordar o verbo com o sujeito, tá bom? Vendem-se casas seria o correto. Então, vamos para o próximo exemplo. Outra função do se numa frase é de índice de indeterminação do sujeito. É quando ele se liga a verbos intransitivos, lembram-se dos verbos intransitivos, aqueles que não precisam de nenhum complemento, e aos verbos transitivos indiretos, que precisam de uma preposição para complementá-los, tá? Então, quando nós temos o se como índice de indeterminação do sujeito, ou seja, ligado a um verbo intransitivo ou transitivo indireto, então o que nós vamos fazer? O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo, precisa-se de engenheiros. E não precisam-se de engenheiros, porque o verbo precisar é transitivo indireto. Lembra da explicação que eu dei anteriormente? Quem precisa, precisa de algo. Portanto, nós temos aqui um verbo transitivo indireto. Esse se ligado a ele é um índice de indeterminação do sujeito, portanto. Então, precisa-se de engenheiros. Você não vai dizer engenheiros são precisados, tá?
Então, ele não é um pronome passivador, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Correto? Aí está, então, a nossa resposta do teste. Ficou claro agora para você? Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que eu respondo e esclareço, tá bom? Bom, para me ajudar, tenho certeza que você vai dar o like aí, que você vai compartilhar este vídeo para poder espalhar conhecimento, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.